Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do trabalho, né? Paradoxalmente, nós estamos num feriado, né? Com relação ao trabalho. Nós somos um povo que comemoramos as nossas datas, damos alguns significados e muitas vezes nós não temos uma exata compreensão sobre o que é de fato o trabalho, né? Então, a minha ideia aqui não é trabalhar com oratória, mas é ler especificamente os poucos itens que são abordados especificamente sobre a lei do trabalho no Livro dos Espíritos. É certo que Kardec, depois, no desenvolver das suas perguntas, ele vai trabalhar com outras questões mais à frente, né? Que a gente pode até encontrar em igualdade, liberdade, nos direitos sociais em geral. Mas é bom a gente atentar, nesse momento, na atualidade, para alguns aspectos bem importantes. A minha ideia não é trazer controvérsia, mas pelo menos que a gente faça uma reflexão quando a gente abordar alguns pontos do Livro dos Espíritos, se realmente, né, nós estamos utilizando o nosso trabalho para uma evolução integral, ou se nós estamos utilizando o trabalho como conhecemos apenas como um critério de automanutenção, né, e manutenção social. Há pelo menos 157 anos, os espíritos responderam a Kardec o seguinte: que a modernidade, né, a civilização, a ciência, faz com que o homem trabalhe mais para manter-se, né, ou se manter dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. Ou seja, já naquela época, eu imagino que a nossa sociedade tinha um grande problema. O homem ele não trabalhava especificamente apenas para a sua sobrevivência, o mínimo que seja, e o seu desenvolvimento intelectual e moral. Já naquela época, o homem sofria, talvez numa intensidade igual ou pior, dos mesmos padecimentos que nós temos hoje, né? Ou seja, o nosso trabalho, na maioria das vezes mal compreendido, ele gira exclusivamente em torno da manutenção dos bens adquiridos. E a ideia de trabalho, a priori, não é essa, né? A ideia de trabalho estabelecida, pelo menos nas bases espíritas, é que há oportunidade de desenvolvimento intelectual. Todo o trabalho, né, braçal, intelectual ou das mais variadas possibilidades, ele é um processo e uma oportunidade de crescimento. Nós não vamos descartar nunca que o trabalho e o ganho financeiro, ele é de suma importância para a nossa sociedade. Pensando nisso, ontem eu conversando com uma colega, e eu comentei o seguinte, falei, puxa vida, né? Os grandes filósofos da antiguidade, ou esses caras eram sustentados, né, por alguém, ou trabalhavam em cima de heranças, ou então viviam na miséria, né? Porque para ter tanto tempo, para tanta produção intelectual, se nós pararmos hoje, os maiores intelectuais da nossa época não produziram ainda tanto quanto os da antiguidade. Então, épocas diferentes, mas com coisas muito similares atormentando a humanidade. E talvez, fazer essa reflexão, a gente possa chegar a um consenso ou uma autoanálise do que de fato nós estamos fazendo com a nossa produção intelectual ou com a força do nosso trabalho, né? Então vamos lá. Cabe aqui um esclarecimento formal primeiro e depois uma pergunta para reflexão, tá? Bom, no dicionário, ao pé da letra, né, o trabalho significa atividades realizadas por alguém, né,
para alcançar um determinado fim ou propósito, ou mecanismos mentais e intelectuais utilizados na realização de alguma coisa. Quando eu utilizo atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito, eu posso me lembrar do Mário Sérgio Cortella. Vocês já ouviram falar dele? Ele tem um livro muito interessante, né, chamado Qual é a Tua Obra? Ele vai abordar aspectos, né, psicológicos da pessoa, do qual quem estiver lendo vai obrigatoriamente ter que se voltar a si mesmo e fazer uma autorreflexão, e principalmente os aspectos sociais. A doutrina espírita, no geral, ela aborda que o maior trabalho do ser humano, né, é conviver em família. Um dos maiores trabalhos é conviver em família. Ou seja, a autorrecuperação daquilo que em determinados momentos ou vidas anteriores nós deixamos de fazer, ou por ter prejudicado alguém de uma maneira muito grave, ou por compromissos assumidos e não seguidos adiante. Estar em família não significa que a gente sempre prejudicou alguém no passado, mas pode ser que a gente tenha deixado de ajudar um pouco além do necessário. Então, quando nós falamos em trabalho e sobrevivência na sociedade, nós estamos muito, mas muito mesmo, apegados à nossa família. E qual que é o objetivo profissional de cada um de nós hoje em dia? Se a gente fizer uma reflexão muito rápida, nós vamos ver que a maioria de nós sobrevive em torno apenas e somente para a família, e que nem sempre ela é, de fato, alcançada como um objetivo, né, prático. Vivemos o quê? Em busca da boa convivência, vivemos em busca de estabelecer educação, de estabelecer critérios de progresso social, vivemos em busca de manutenção, como eu disse a princípio, dos bens adquiridos, do qual, infelizmente, nós nos tornamos grandes escravos. Pouquíssimas pessoas, se nós colocarmos assim numa ordem mundial, conseguem exatamente sair do seu quadrado de ação, né, da sua casa, e fazer um trabalho de fato que realmente favoreça o crescimento dos outros. E quando eu estou falando aqui em crescimentos ou trabalho fora do nosso quadrado familiar, eu não estou falando em caridade e em ações sociais apenas, não. Eu estou falando em utilizar a tua ferramenta, né, a tua ferramenta intelectual ou o teu modelo de trabalho para estender a mão àqueles que precisam também desenvolver a sua inteligência. E muitas vezes o caminho, né, e inclusive no Livro dos Espíritos, traduzido por Herculano Pires, ele faz uma citação muito interessante no final do capítulo, e ele cita Marx, né, que não vem ao caso aqui, as ideias socialistas, mas ele cita algo muito parecido com o que eu vou falar, né? Eu não vou lembrar o texto na íntegra, mas Marx tinha a ideia da igualdade, né? E a igualdade estabelecida pela sociedade já naquela época era a igualdade utópica, né? A igualdade do céu eterno, né? Onde estaríamos todos nós, pelos atos, entre parênteses, de bondade, tocando harpinhas. E a coisa nós sabemos que não funciona exatamente assim. Nós temos inteligências diferenciadas, vontades diferenciadas, personalidades diferenciadas que não condizem, né, com a utopia de igualdade material. Então, qual que é a nossa obrigação dentro de um quadro social? É estabelecer critérios de crescimento para todos. É um trabalho. Não é um trabalho de assistência, é um trabalho de crescimento íntimo,
né? E estender a mão para que as pessoas possam também crescer em alguma coisa, eliminando a ideia da ociosidade. Enfim, basicamente a primeira reflexão é para nós hoje: o que é o trabalho de fato? Ou, modificando nas palavras de Cortella, qual é a nossa obra? E se ela está realmente condizente com aquilo que nós acreditamos dentro do Espiritismo. Não voltando ao assunto família, eu posso dizer que é muito cômodo trabalhar internamente. É muito cômodo apenas ser espírita e falar: mas eu estou trabalhando pela minha reforma íntima, né? Mas será mesmo que a nossa reforma íntima ela é interna apenas? Nós não temos que oferecer aquilo que nós possuímos intelectualmente aos outros? Não é o mais forte puxando o mais fraco, mas não no sentido de sustentáculo material, mas no sentido de incentivo intelectual? Então, qual que é o nosso trabalho hoje? Como está sendo o nosso trabalho hoje? Estamos com a consciência efetivamente tranquila com relação a isso? E essa é uma das propostas. E fazer uma comparação rápida da questão 674 e a 677, que a princípio pode até parecer uma piada ou um jogo de palavras simplesmente, eu gostaria de pôr uma outra reflexão, né? O homem, né, em sua maioria na modernidade, trabalha diferente do que consideramos o trabalho animal? Ou seja, está voltado a sentimentos mais nobres? Usa sua inteligência para auxiliar além de si mesmo? Ou está preocupado apenas com a manutenção de suas conquistas? Caso a gente necessite, eu torno a repetir as questões mais adiante, para que a gente possa ordenar melhor as ideias. Então nós temos aqui no capítulo 3 a necessidade do trabalho, né? Na questão 674 nós temos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta é a seguinte: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Na sequência da resposta nós temos: a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então nós temos duas respostas, né, do qual a gente deve automaticamente fazer uma reflexão, do qual eu até já citei a princípio. É uma necessidade do ser humano o trabalho como lei de natureza. Vocês já viram aquele filmezinho, eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas é de um robozinho que está lá catando sucata no planeta Terra abandonado? Se eu não me engano ele se chama Wall-E. Vocês já assistiram esse filme? É bem interessante, né? Produção intelectual massiva, né? Muita produção intelectual e tecnológica. Em compensação, o ser humano caindo na inércia total, sofrendo modificações genéticas, né? Perdendo constituição óssea e, enfim, praticamente, né? Nos tornando universalmente inúteis, né? Dependentes apenas da tecnologia. Ou seja, o momento em que abrimos mão do nosso trabalho, abrimos mão de exercitar a nossa inteligência e abrimos mão até da manutenção da nossa saúde, que ela poderia ser de uma forma bem mais natural. E infelizmente nós estamos hoje, já na atualidade, depositando todo o nosso a nossa esperança na medicina simplesmente, esquecendo principalmente do básico, né? De prevenir a doença e não de remediá-la. Então é um fator natural do ser humano que ele se desenvolva, que ele busque, que ele conquiste as suas coisas. Vocês reclamam quando seus filhos estão parados, inertes?
ou não reclamam? Eu acho absolutamente natural e é assim mesmo que tem que ser, é até mais confortante, né? Principalmente para as mães, né? Se os filhos estiverem quietinhos, melhor ainda, né? Ou é bárbaro quando a gente vê a produção física dessas criaturas em desenvolvimento. Quando a gente vê a produção intelectual, a busca instintiva de descortinar novos ambientes, de superar as suas próprias condições físicas. Eu acho que isso é o mais importante, não é? E nós não perdemos essa característica nunca. Em todos os momentos, nós estamos trabalhando por alguma coisa. Até mesmo naquilo que nós consideramos hoje que já dominamos, ou seja, as nossas profissões, aparecem coisas que aparentemente nós fazemos todos os dias e que nos causam algum tipo de problema. E somos obrigados, né, imediatamente a recorrer à nossa inteligência, ao nosso trabalho intelectual, à nossa vontade de superação, para que isso possa ser resolvido. Isso é algo natural dentro de nós. Em compensação, na outra resposta, nós temos que a civilização, né, nos traz um certo desespero, uma certa agonia, para que a gente possa acompanhar ou se manter dentro da sociedade. Na sequência ainda nós temos, né, na 675, só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais, ou não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação, né? Até o ato de ouvir alguém já é um trabalho. O ato de tentar compreender as pessoas sem julgamento é um trabalho. O ato de entender o trabalho do outro já é um trabalho. O ato de se esforçar mais, de superar-se, já é um trabalho. Ou seja, incessantemente nós estamos trabalhando, até quando estamos dormindo, né? Basicamente, pela ciência, o cérebro não dorme, né? Ou ele dorme? O cérebro de alguém aqui apaga, desliga, tem um botãozinho, dormiu ali à noite? Não, a atividade ela é incessante. O espírito, nós sabemos como espíritas, ele também não descansa, ele está em produção ativa. E o que é muito triste, essa produção ativa, ela está muitas vezes ligada diretamente às questões pessoais do espírito. E como eu sempre digo, se nós temos uma tendência a um determinado vício, a nossa produção, né, o nosso trabalho durante o estado de emancipação vai estar ligado diretamente à nossa vontade. Ou seja, nem sempre nós estamos ali predispostos ao estudo ou a um trabalho útil, mesmo que durante o dia a gente mascare isso. Na questão 676 nós temos: por que o trabalho é imposto ao homem? Essa é fácil, né? É um purgatório. Não, não é só a questão punitiva, né? Não é só a questão reencarnacionista do aperfeiçoamento ou do quitar débitos, né? Ela é uma questão muito pessoal de desenvolvimento. Se não fosse imposto o trabalho hoje que vocês exercem, vamos dar um exemplo bem claro. Se vocês não tivessem que pagar Eletropaulo, Sabesp, internet, né? Se vocês não tivessem que manter a gasolina dos vossos carros ou outras coisas que a gente poderia sair enumerando, alguém aqui trabalharia profissionalmente? Difícil, né? Difícil, né? Eu não trabalharia, sem hipocrisia alguma. Eu ficaria só estudando, tentando ajudar os outros, né? Que eu ainda tenho que superar esse obstáculo. Mas vamos ser sinceros, né? Se Deus não tivesse imposto para nós o trabalho e a tecnologia, a civilização não tivesse se desenvolvido, nós seríamos, né, um amontoado de gente trabalhando como animais, apenas buscando, né, a sobrevivência para o dia a dia. Nós ainda podemos observar que existem situações na nossa sociedade muito, mas muito próximas disso.
não está na nossa realidade muitas vezes, essa em que nós vivemos. Às vezes nós até vemos ela, né, em algum programa de televisão. Tem gente que até chora. Eu não choro não, mas tem gente que até chora. Mas passa tão rápido, né? Passa tão rápido como a troca de programa de uma emissora. Parece que foi um sonho. Olha, eu acho que isso acontece no nosso mundo, mas eu não tenho certeza, né? Então, se nós formos pensar numa sociedade justa, se nós formos pensar numa sociedade onde o mais forte carrega de fato o mais fraco, nós não estamos falando em dar roupas, em dar marmitex, né? Simplesmente. Nós não estamos falando em benefícios, né, sociais para que as pessoas se mantenham. Nós temos que estender as mãos até o momento em que essa pessoa consiga se autoestabelecer na sociedade e seguir adiante. Por si só, isso já é um grande trabalho individual. Vamos pensar o seguinte: quantos de nós aqui já conseguiu fazer esse tipo de trabalho com apenas uma pessoa? Não no quesito de dizer eu auxiliei tal pessoa a se levantar, porque isso é muito deprimente ouvir, mas no quesito de se aproximar da pessoa, ampará-la com a amizade, ampará-la com aquilo que nós possuímos de melhor, que talvez seja até a boa vontade de trabalhar, e através do exemplo, do direcionamento, do ampliar a força, ampliar o ânimo dessa pessoa, direcioná-la novamente ao campo de trabalho. Quantas áreas sociais de fato trabalham pela manutenção das pessoas que as procuram? Além da evangelização, que é importante, que serve como modo de apaziguar o coração das pessoas, e distribuição do mínimo, do mínimo, do mínimo, que as pessoas não comem uma vez por semana só. Quantos, de fato, nós conseguimos olhar nos olhos e ter a certeza que tivemos a participação intelectual nisso, sem ostentação, né? Sem soberba. Então está aí um grande ponto para que a gente possa pensar se o nosso trabalho hoje ele é direcionado apenas a nós mesmos, com a desculpa da evolução em família, ou se nós estamos realmente dispostos a sair do nosso pequeno quadrado familiar e fazer algo que aparentemente possa não ter muita importância para a sociedade, mas cada um de nós fazendo a nossa parte. Pode ser que a gente se recorde daquela historinha do passarinho em incêndio. Vocês já ouviram ela? Não ouviram? Ouviram assim e assim. Fica mais fácil para mim ver. Não? É que havia um incêndio na floresta e a bicharada estava tudo fugindo. E um passarinho ia lá na lagoa, pegava um pouquinho de água, ia lá e jogava no incêndio, né? Eu acho que antes de chegar essa gota d'água lá, ela já evaporava. Aí perguntaram para ele, mas o que está adiantando você fazer isso tudo? Você acha que você vai conseguir apagar o incêndio sozinho? Ele falou, eu não, mas a minha parte eu estou fazendo. Então quem sabe, né? Se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente apague esse incêndio que a gente vê de desumanidade na sociedade. E talvez a gente entenda de fato qual que é a necessidade do nosso trabalho, né? Eu disse que eu ia fazer uma breve comparação com a questão 677, que é onde eu quero chegar. E a pergunta é o seguinte: por que a natureza provê por si mesmo a todas as necessidades dos animais? Quem aqui não é animal? Essa é a grande questão. Apesar de nós termos a inteligência, que é um grande diferencial, que vai fazer com que, a gente analisando a evolução da civilização, a gente tenha constituído meios, ferramentas de trabalho para poder produzir aquilo que poderia estar faltando, nós não somos muito diferentes, não. Nós trabalhamos muito mais vezes pelo nosso instinto, pela nossa sobrevivência. E, infelizmente, apesar de ter a inteligência ampliada, nós nos colocamos
em sua grande maioria das vezes, e eu não estou generalizando, como animais. Talvez racionais, né? Mas nos colocamos apenas na condição de saciar as nossas necessidades. Mas, voltando ao início, né, do capítulo, né, das questões de Kardec sobre o trabalho, nós estamos apegados mais às complicações sociais e tecnológicas que existem do que à simplicidade. E eu fico pensando, quantas pessoas hoje abririam mão do seu salário, né, para adentrar um outro trabalho com um ganho muito menor, mas que envolvesse a reeducação moral das pessoas? Quantas pessoas conseguiriam fazer isso? Vocês já ouviram falar do Miguel Nicoleles? Não? Plena época de Copa, vocês não ouviram falar do Miguel Nicoleles? Brasileiro, hein? Brasileiro que não gosta de futebol, hein? É uma tristeza, hein? Mas vamos lá, vamos falar sobre o Miguel Nicoleles. Há 3 anos atrás, eu vi uma entrevista desse cientista, um cientista brasileiro, totalmente desconsiderado no Brasil, foi para os Estados Unidos e ele começou a criar um sistema que eu não vou saber exatamente o nome agora, neurológico, onde, através de chips implantados no cérebro, ele conseguiu, por exemplo, fazer com que alguém com mal de Parkinson reordenasse as suas movimentações, né? E lá, há 3 anos atrás, ele disse o seguinte: ele estava afirmando já com o Brasil que o chute inicial de abertura da Copa seria feito por um tetraplégico. Vocês sabem o que significa isso? É o início do Robocop mundial, tá? É o início. Se vocês pesquisarem hoje na internet, vocês vão ver o primeiro protótipo criado por ele e, se eu não me engano, mais 6 ou 7 pessoas. É uma parafernália monstruosa. É uma visão do inferno, como poderíamos dizer, aquela armadura, né, aquele esqueleto acionando o corpo do ser humano. Mas é o primeiro passo. É o início de uma tecnologia que pode sim auxiliar algumas pessoas, não muitas, né? Porque é uma tecnologia que vai abranger as grandes riquezas e não a popularidade. Recentemente eu coletei uma foto da internet onde o corpo humano dissecado, o cientista ele retirou todos os sistemas centrais nervosos que acionam os músculos e estão ligados ao cérebro, né? É uma coisa fantástica. Se nós olharmos aquilo, é como se fosse uma pequena bolinha com um emaranhado de fios, né? Talvez daqui a séculos, milênios, essas armaduras, né, que poderão movimentar alguém sejam dessa forma, quase imperceptíveis. Ou seja, nós estamos trabalhando talvez de uma forma errada. Miguel Nicoleles, apesar hoje de toda a fama e conhecimento, ele abandonou as grandes instituições americanas e montou a própria instituição dele no Nordeste, que eu não me recordo agora qual é o estado. E a base dos cientistas, a base dos estudantes que ele possui, não são os grandes acadêmicos mestrados da USP ou de qualquer grande faculdade, não, tá? São as crianças do ensino fundamental e ensino médio, que através das poucas orientações que ele dá, através da construção mecânica, qualquer tipo que seja o desenvolvimento de trabalho, essas crianças estão tendo uma produção científica muito maior do que os nossos melhores acadêmicos existentes hoje. Qual o ganho do nosso amigo hoje com isso?
tem muito patrocínio, tem muitas pessoas interessadas na reeducação moral e na reintegração dessas crianças. Ele poderia estar lá montando uma ONG de assistência social, que é bonito, gera dinheiro muito mais, né, do que incentivo científico, mas não. Ele, como poucos milhares de pessoas, estão abrindo mão de grandes fortunas. Não estou dizendo que ele vai deixar de ganhar dinheiro, não. É automático isso, mas ele está abrindo mão de grandes fortunas em benefício de poucos. E nós? Qual é a nossa obra atual? Então, muito obrigado a todos, né? E que fique aí essa pequena reflexão sobre essa semana e esse feriado maravilhoso, né? E que paradoxalmente se chama Dia do Trabalho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez. Mas dessa vez, não vamos pedir por nós. Dessa vez, elevando o pensamento a Deus na sua força maior, vamos pedir para que Ele nos dê clareza e direcionamento, para que a gente possa utilizar o nosso conhecimento, a nossa vontade, para que a gente possa utilizar a nossa força, principalmente a moral, para auxiliar sim as pessoas que surgirem à nossa frente. Nós possamos incentivá-las, que nós possamos direcioná-las dentro do pouco que nós conhecemos, para que essas mesmas pessoas ganhem suas próprias asas e façam seus altos voos na humanidade. Talvez estejamos nesse momento perdendo a oportunidade de fazer ressurgir novos sociólogos, novos humanistas que trabalhem no nosso mundo, abrindo os olhos e lutando pelos direitos iguais ao conhecimento, pelos direitos iguais à conquista própria, não a igualdade sem trabalho, mas a conquista intelectual e a conquista moral. Então que sejamos nós pontes, muitas vezes, para espíritos já encarnados com um grande foco e com certeza muitos deles passarão por dificuldades enormes, onde necessitarão ser reavivados em suas memórias pelas boas atitudes de nós que já estamos aqui trilhando há algum tempo esse caminho de alegrias, de dor também e de desenvolvimento. Que assim seja.